Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá a todos, meu nome é Jéssica Canchão e hoje eu vou apresentar a vocês os resultados parciais do meu projeto de iniciação científica, que tem como título Frames Alternativos em Cheiro e Aroma, uma abordagem baseada na semântica cognitiva. Este projeto está sendo desenvolvido sob orientação da professora Lilia Ferrari e conta com o apoio do CNPq. Para contextualizar minha pesquisa, é necessário pensar que quando descrevemos nossas experiências sensoriais, sejam elas visuais, auditivas, ou táteis, né, fazemos frequentemente o uso de palavras consideradas sinônimas, tal o caso das palavras cheiro e aroma, dentro do domínio da experiência olfativa. Porém, estas palavras, aparentemente permutáveis, intercambiáveis em seus contextos de uso, revelam diferenças significativas quando analisadas sob a perspectiva da linguística cognitiva. Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo investigar as semelhanças e diferenças semânticas entre as palavras cheiro e aroma. A análise se baseia na noção de frame, teorizada por Fillmore, e na noção de construal e proeminência, teorizadas por Lenk. De modo geral, a linguística cognitiva considera que a relação entre a palavra e mundo é mediada pela cognição, como mostra a figura número 1, o que significa que a realidade não chega até nós de forma direta, mas existem processos cognitivos que nos ajudam a organizar, categorizar e dar sentido a essa realidade. E tendo em vista essas ideias sobre a construção do significado a partir da linguagem, Fillmore desenvolveu o termo frame, conceitualizado como qualquer sistema de conceitos relacionados de tal forma que, para entender qualquer um deles, você deve entender toda a estrutura em que ele se encaixa. E para exemplificar, temos estas três sentenças. A primeira, Maria comprou um livro. A segunda, João vendeu seu carro. E a terceira e última, Maria pagou R$ 30 pelo livro. Na primeira, vemos que se estabelece uma relação entre comprador, Maria e mercadoria, livro. Na segunda, uma relação vendedor e mercadoria. E na terceira e última, uma relação comprador, valor monetário e mercadoria. E tendo isso em mente, vemos que cada verbo, comprar, vender e pagar, ativa um recorte diferente das possíveis relações entre os participantes dessa situação. Porém, todos esses verbos compartilham o mesmo conhecimento de base, que é uma cena comercial. Ou seja, todos eles remetem ao mesmo frame. O frame é evento comercial. Associado ao frame, temos a noção de construo, que diz respeito a diferentes formas de acesso a esse conjunto de conhecimentos. De acordo com Lengeker, o significado de uma expressão não é apenas o conteúdo conceitual que ela evoca, igualmente importante é a forma como esse conteúdo é construído. E para exemplificar, temos as palavras terra e solo. Vemos que ambas as palavras identificam a superfície seca do planeta, ou seja, ambas têm o mesmo referente no mundo. Porém, a palavra terra, na expressão terra à vista, destaca o contraste entre a superfície terrestre e a superfície aquática, marítima, né, dentro do plano horizontal. Já em O avião está próximo ao solo, o termo solo destaca o contraste entre a superfície terrestre e o espaço aéreo dentro de um plano vertical. E por isso não faz sentido dizer terra à vista estando no solo. Ou seja, embora ambas as expressões, ambas as palavras compartilhem o mesmo referente no mundo, elas constroem construos diferentes a partir de perspectivas diferentes. Lenkeker também definiu quatro aspectos que ajudam a descrever o construo, sendo eles especificidade, foco, proeminência e perspectiva. Contudo, o foco desse trabalho será a proeminência, a qual, de acordo com Lengeker, reflete a saliência de elementos. Essa saliência é estabelecida por meio da relação entre elementos centrais e periféricos em um contexto. E veremos exemplo disso mais adiante.
Bom, com o objetivo, então, de descrever e contrastar a construção do significado dos termos cheiro e aroma, esta pesquisa reúne 179 frases extraídas do corpo do português online, mais especificamente dos Corporal Corpus e Web Corpus. Para esta investigação, foram investigadas ocorrências de uso literal dos termos cheiro e aroma no português do Brasil, e como recorte analítico, foram analisadas as ocorrências formadas pelos esquemas sintáticos SN1 com cheiro de SN2 e SN1 com aroma de SN2. As hipóteses que norteiam esta pesquisa são: a primeira, a construção do significado dos termos cheiro e aroma, está relacionada à ativação do frame olfato, ou seja, como mostra a figura número 3, ambas as palavras compartilham a mesma base conceitual dentro da experiência olfativa, relacionando um sujeito experienciador e um objeto experienciado. Porém, a palavra cheiro, eh, ela vai colocar em proeminência a experiência do sujeito experienciador. E a palavra aroma, apesar de evocar a relação experiencial entre o sujeito experienciador e o objeto experienciado, vai colocar em proeminência o objeto experienciado. Inicialmente foram investigados os tipos semânticos que podem ocupar a posição de EC1, e foi corroborado que os termos que ocupam essa posição revelam uma ampla variedade de categorias semânticas, entre elas a animal, bebida, comida, gás, conforme vemos na tabela número 2, que apresenta a distribuição do tipo semântico por esquema sintático. A análise evidenciou que para SN1 com cheiro de SN2, o SN1 foi preferencialmente preenchido pelas categorias lugar e objeto, e para o segundo esquema sintático, SN1 com aroma de SN2, o SN1 foi preferencialmente preenchido pelas categorias bebida e líquido não ingerível. Bom, e com base nesses resultados, vou mostrar para vocês alguns exemplos dessas ocorrências. Para o primeiro esquema sintático, né, SN1 com cheiro de SN2, o SN1 foi majoritariamente preenchido pela categoria lugar. E este primeiro exemplo corresponde à análise de uma churrasqueira elétrica. Ela assa bem e é bastante indicada para apartamentos. No máximo, irá deixar o AP com cheiro de churrasco. E aqui vemos, né, que o uso da expressão com cheiro de coloca em proeminência o sujeito que sente o cheiro, já que o cheiro só existe a partir da percepção olfativa de alguém, percepção posterior ao uso da churrasqueira, não sendo então uma característica intrínseca do apartamento. Sendo assim, o cheiro de churrasco, ele aparece apenas como um traço transitório provocado por uma ação específica que é percebida por um sujeito experienciador. O exemplo 2 trata de um comentário sobre a importância das pessoas que trabalham nos bastidores de um evento. Na minha concepção, a pessoa mais importante de seu evento é a pessoa da limpeza, que deixa nosso banheiro com cheiro de perfumes. E de forma análoga ao exemplo 1, aqui a proeminência recai sobre o efeito que a ação da limpeza provocou alguém. E esse efeito se concretiza na percepção olfativa de um cheiro agradável, né, de um ambiente perfumado. Nesse sentido, cheiro de perfume não trata de uma propriedade intrínseca do banheiro, mas de uma qualidade atribuída a partir da experiência subjetiva de quem entra nele. Em relação aos contextos de uso que favorecem o uso da categoria objeto, temos os seguintes exemplos. O primeiro é uma notícia que conta a prisão de um homem suspeito de ter incendiado o ônibus. Segundo o tenente, um homem portava um galão de gasolina e usava uma blusa com cheiro de combustível. E este exemplo, ele ilustra de maneira clara a proeminência no sujeito experienciador, que neste caso é o tenente da Polícia Militar. Isso porque temos aqui o testemunho do tenente, que teve contato direto, né, com o objeto experienciado, que neste caso é a blusa. E aqui a blusa com cheiro de combustível funciona como uma qualificação interpretativa do cenário, uma vez que o homem também estava com um galão de gasolina, e nesse contexto, o cheiro percebido contribui para a construção de um quadro
probatório, né, sustentado pela experiência visual e olfativa do tenente. E o exemplo seguinte traz outra notícia sobre a ação da polícia numa clínica clandestina. No quarto, a polícia recolheu vários materiais cirúrgicos e uma garrafa de refrigerante com cheiro de acetona. E aqui temos outro testemunho da polícia, e aqui o maior indício indicativo de que a preeminência recai no sujeito experienciador está no fato do cheiro não coincidir com o cheiro da garrafa não coincidir com o cheiro que ela deveria ter, que seria cheiro de refrigerante, né? Ou seja, novamente, o cheiro é resultado da percepção olfativa de alguém, que neste caso são os policiais militares, né? Que são quem inferem o cheiro. Com relação ao segundo esquema sintático, o ECN1 pertence majoritariamente à categoria bebida, né, que abrange líquidos próprios para consumo humano, e o primeiro exemplo é a avaliação técnica de um vinho, que tem como objetivo, né, auxiliar os consumidores na escolha do melhor produto. Porca de Mursa é um vinho tinto jovem, com aroma de frutas como cereja e groselha. E aqui vemos que, com aroma D, coloca em proeminência aspectos olfativos intrínsecos do vinho. Além disso, né, marca algumas propriedades sensoriais que abrangem aspectos visuais como a cor e gustativos como o seu paladar e acidez. Nesse sentido, né, vemos que com aroma de frutas descreve atributos que fazem parte da identidade e composição desse rótulo e que são independentes da percepção de um sujeito experienciador. O próximo exemplo se refere ao lançamento de uma linha de cervejas pela cervejaria Tupiniquim. A proposta da cervejaria é apresentar rótulos e oferecer rótulos que possam ser consumidos como sobremesa. A brincadeira foi repetida ou aperfeiçoada na cerveja Manjar dos Deuses, com aroma de coco queimado. E aqui, com aroma D, coloca novamente em evidência uma propriedade olfativa da bebida, a propriedade intencional, porque, como vemos, o texto procura apresentar o rótulo aos consumidores, incluindo não só a percepção olfativa que poderá ser encontrada, mas informações técnicas como o processo de torra do malte. Com relação aos contextos de uso que favorecem esse NO líquido não ingerível, e como líquido não ingerível foram considerados fluidos líquidos que não são próprios para consumo humano, representando, né, que podem representar risco à saúde, como, por exemplo, cremes, perfumes, etc. E temos aqui dois exemplos que tratam do lançamento de fragrâncias inusitadas. Empresário lança fragrância com aroma de meteorito que caiu na Rússia. A empresa cria perfume com aroma de MacBook Pro novo. E aqui vemos que com aroma D coloca em preeminência, né, propriedades nada convencionais para uma fragrância, apresentando aromas que recriam a percepção olfativa de objetos igualmente insólitos, né? Nesse sentido, vemos que com aroma D funciona não só como uma descrição, mas como uma estratégia de marketing que coloca em proeminência a singularidade do produto, ao propor, no primeiro caso, não apenas o aroma de um meteorito, mas é o meteorito que caiu na Rússia, e no segundo caso, não apenas o aroma do MacBook Pro, mas um MacBook Pro novo, né, recente da tua caixa. Bom, finalmente temos os resultados e vemos que a diferença dos aspectos que são colocados em preeminência no primeiro esquema sintático, a preeminência recai no sujeito experienciador, uma vez que o cheiro é apresentado como resultado da percepção olfativa de alguém, e no segundo esquema sintático, a proeminência recai no objeto experienciado, pois o aroma é descrito, né, como uma propriedade intrínseca do produto. Há também distinções entre o registro e o valor semântico. O termo cheiro, ele tende a aparecer em contextos mais cotidianos, jornalísticos e de denúncia, muitas vezes associados a juízos negativos. Já o termo aroma, por outro lado, é mais frequente em contextos especializados, como enologia, perfumaria, marketing, né, associado a valores positivos, como aroma de frutas, aroma de coco, etc. Finalmente, a lista de referências.
E muito obrigado, até mais. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.